Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 22. Como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo, ele não nasceu um missionário, ele não nasceu apóstolo. Ele nasceu filho de judeu, da tribo de Benjamim, e por herança paterna ele era fariseu, um profundo estudioso da lei judaica, da lei de Moisés, da lei de Deus, mas ele não era cristão, não cria no Senhor Jesus, e ele não gostava de quem aparecesse com novidades, pregando algo diferente do que ele tinha acostumado desde a infância. Então, quando o cristianismo surgiu, o apóstolo Paulo ficou bastante, ele ainda não era o apóstolo Paulo, chamava Saulo, ele ficou irritado e começou a perseguir os cristãos. Capítulo 9, versículo 22. Eu vou começar, irmãos. Saulo, porém, ele mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. O que aconteceu com Paulo? Ele não gostava dos cristãos, e de repente, ele passou a gostar dos cristãos, fez amizade com vários crentes, e começou a pregar que o Senhor Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Isso deixou os judeus confusos, porque todos conheciam o currículo dele, e sabiam que era muito estranho que ele começasse a pregar acerca do Senhor Jesus, que antes ele perseguia. E os judeus, os líderes religiosos, aqueles que lideravam a religião judaica, entenderam que o apóstolo Paulo havia se tornado um inimigo, uma ameaça, e queriam matá-lo. É muito comum, quando a pessoa se converte, os antigos amigos, eles já fazem de tudo para arrancá-lo, dessa nova fé. Como era o apóstolo Paulo antes? Se você ler Atos, no capítulo 9 mesmo, versículo 1, o apóstolo Paulo parece aqueles lutador de MMA, Antes da luta, ele está ali respirando ameaças, com ódio, com raiva, querendo matar alguém. Atos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas da cidade de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho do Senhor Jesus, que eram crentes, assim homens como mulheres, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo, ele tinha amargo rancor, respirando ameaças, aquele ódio, que se perguntasse para Paulo, de onde vem esse ódio? Talvez nem mesmo ele soubesse explicar, A Bíblia diz, lá em Gênesis 3,15, que há uma inevitável inimizade da semente da mulher com a semente da serpente. É uma inimizade que a gente nem consegue explicar, mas o verdadeiro cristianismo, ele causa incômodo, ele causa dissociação. Não há comunhão entre luz e trevas. Realmente não há comunhão. Quando alguém diz que se sente muito à vontade no meio das trevas, ou quando alguém diz que as trevas se sentem à vontade junto a ele, é porque normalmente ele não é luz o suficiente para incomodar as trevas. E Paulo, ele sentia esse rancor, esse ódio, que provavelmente ele nem mesmo soubesse explicar, e a Bíblia descreve a atuação dele. Se você olhar aqui em Atos 7, 58, Atos 7, 58. Em relação a Estevão,
que foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu, né, por amor ao Senhor Jesus, o Estevão. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, né, mataram o Estevão aí a pedradas, né. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui, Saulo iniciava a sua carreira de perseguição aos cristãos, e de alguma forma ele sentiu uma certa satisfação religiosa, vendo Estevão ser apedrejado. Ele não sentiu remorso nem tristeza, ele achou, não, é isso mesmo que Estevão merece, porque afinal de contas, ele está ameaçando a nossa religiosidade comum, aquela religiosidade que nós sempre vivemos, que nós aprendemos, e essa pessoa está perturbando, merece ser apedrejada. Esse era o sentimento de Saulo. E ele não tinha problema nenhum em ver o Estevão ali apedrejado. Atos capítulo 26, versículo 6. O que trouxe confusão a judeus é o que aconteceu com Saulo. Por que a opinião dele ficou tão diferente? Como que alguém que tem ódio e persegue, de repente, muda assim tão radicalmente de ideia? Atos capítulo 26, no versículo 6, o apóstolo Paulo está dando uma explicação de como ele era, né? Versículo 6. E agora, aqui Paulo já estava preso por amor a Cristo, ele já estava agora do outro lado, no outro time, no time que antes ele perseguia. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, o povo de Israel, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Porque o apóstolo Paulo, ele começou a pregar que o Senhor Jesus era o Cristo que os judeus tanto esperavam, e que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E ninguém acreditava nele, e ele foi preso por conta disso. Ninguém dos líderes judeus, dos donos da religião a que Paulo pertencia antes. O incrível, eu estava conversando com um colega que defende uma outra religião, uma religião islâmica. Ele disse assim, não, a gente gosta do Senhor Jesus, a gente acha que ele foi um grande profeta. E eu perguntei, mas você crê que ele ressuscitou? Ele falou, não, ele não ressuscitou. E eu falei, mas você crê que ele é um grande profeta? Ele falou, sim, ele foi um grande profeta, um grande homem, um grande herói. Ele falou, você crê que ele é um grande profeta, mas ele não ressuscitou? Não. Mas ele falou que ele ressuscitou. Se ele é um grande profeta, então ele está mentindo. Como é que um grande profeta pode ser ao mesmo tempo mentiroso? Porque muita gente gosta do Senhor Jesus, mas o cerne da mensagem cristã, ela não está só em gostar do Senhor Jesus, ela está em crer na ressurreição, em crer na crucificação e compreender a razão da cruz. Gostar do Senhor Jesus, quem que não gosta, né? Querer escapar do inferno, quem que não quer? Agora, compreender a cruz, a ressurreição e o centro da mensagem cristã, aí já é outro assunto. E o apóstolo Paulo, falando com aqueles religiosos, ele estava justamente preso, porque ele estava pregando acerca da ressurreição. Versículo 8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Por que isso impressiona vocês? Que Deus vai ressuscitar os mortos, e Deus já ressuscitou o Senhor Jesus como o primeiro da ressurreição. Na verdade, a mim, quando eu era lá do judaísmo, me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Eu não acreditava nisso, naquele filho de carpinteiro, filho de Maria, não. E eu achava que eu tinha que perseguir, porque aquela pregação incomodava o nosso sistema religioso.
Versículo 10: E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, os líderes da religião me autorizaram para prender, para matar, para esfolar. E eu encerrei muitos dos santos na prisão. Santos, quando a Bíblia fala santos, ela está se referindo a verdadeiro crente. Todo verdadeiro crente precisa ser santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Todo aquele que se diz crente, mas acha que santidade é coisa do passado, na verdade ele não é crente. Na verdade ele nem é cristão. Ele é como aquele religioso que admira Jesus, mas ele não entendeu nada sobre cruz, sobre ressurreição, não entendeu nada sobre vida cristã. E o apóstolo Paulo dizia assim: eu encerrei muitos dos santos na prisão. Eu persegui, eu prendi, e contra estes eu achava que eu dava o meu voto quando os matavam. Eu não tinha nem remorso. Versículo 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas onde os judeus se reuniam, obrigando-os até a blasfemar. Blasfemar aqui é quando um crente, ele era preso, e então colocavam a espada no pescoço dele e falavam: nega Jesus, porque se você não negar, nós vamos matar os seus filhos na sua frente, e depois vamos matar você. E aqueles crentes, irmãos, eles tinham que blasfemar, eles tinham que negar o Senhor Jesus. É triste quando a gente vê na história que realmente muitos negaram. E talvez se eu estivesse lá, eu realmente não sei se também não negaria. Espero que não. Às vezes a gente nega o Senhor Jesus por tão pouca coisa, né? Por tantos prazeres vis. Mas aqueles crentes, aqueles santos com a espada no pescoço, e o apóstolo Paulo era que colocava a espada, muitos deles foram obrigados a blasfemar, a desistir, a negar que Jesus é o Cristo, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Nem tinha a ver aquelas cidades, nem era minha obrigação cuidar daquelas cidades, mas eu tinha tanto ódio, tanto rancor, que eu ia atrás deles, em todos os lugares onde eles tentavam se esconder. E justamente, versículo 12, com essa intenção, com esses intuitos, eu parti para Damasco. Eu fui lá naquela cidade, levando a autorização dos principais dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e por eles eu fui comissionado para prender esses crentes. Ele tinha realmente autorização para isso. Mas aconteceu algo estranho aqui. Versículo 13: ao meio-dia naquela região do deserto, o sol ele fica pino, bem em cima assim. Ele consegue ser mais quente que o sol de Corumbá aqui. Realmente, para os irmãos terem uma ideia, é um sol quente. E é muito claro, é muita luz, porque a areia branca, ela até ofusca os olhos. Mas ele viu uma luz maior do que a luz do sol. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, eu vi uma luz no céu. Você já tentou olhar para o céu quando está o sol do meio-dia? Sem óculos? Ao meio-dia, ele viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Glória a Deus. Irmãos, o que acontece então com o apóstolo Paulo? Versículo 14: e caindo todos nós por terra, ele tinha alguns soldados, alguns parceiros, alguns companheiros, que iam junto com ele para prender os crentes da cidade de Damasco, os santos da cidade de Damasco. Mas ele teve um encontro com essa luz brilhante. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. A língua em que todos eles, aqueles fariseus, aqueles judeus,
aprendiam desde a infância. Eles aprendiam a ler o Velho Testamento em hebraico, no original, né? Saulo, Saulo. Os irmãos devem lembrar que na Bíblia existem algumas citações de nome assim 2 vezes, né? Lembra? Marta, Marta. Quando o Senhor Jesus, ele enfatiza o nome da pessoa, e ele fala o nome da pessoa 2 vezes. Por que me persegues? Eu acredito que Paulo deve ter ficado muito surpreso de ouvir o nome dele em hebraico. E o nome dele em hebraico é Saulo. Em grego é Paulo, tá? Mas em hebraico é Saulo. E esse nome, eram poucas pessoas que chamavam ele assim, porque a língua comum daquele período era o grego e o latim do Império Romano. Só os amigos muito íntimos o chamavam de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. É difícil para você resistir a um ferrão que daqui para frente você vai sentir entre as suas costelas. É mais ou menos isso que significa. Daqui para frente, não vai ser mais você que vai meter a espada no pescoço dos crentes. Daqui para frente sou eu que vou colocar o aguilhão, um espeto, no meio das suas costelas. E você vai sentir esse ferrão. E se você tentar recalcitrar, andar para trás, cada vez esse ferrão vai ser mais forte nas suas costelas. Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra Jesus, se você for ver no hebraico, veja, o Senhor Jesus está falando em hebraico com ele, tá? Quando você lê Mateus 1:21, você vai ver que no hebraico a palavra Yeshua, Jesus, significa aquele que salva dos seus pecados. E quando Paulo ouviu assim, Jesus falando: eu sou o Yeshua, eu sou aquele que te salva dos seus pecados, qual que foi a reação de Saulo? Opa, não, eu não, Senhor, não tenho pecado, eu sou fariseu, nasci na igreja, cumpro todos os rituais da lei, meus amigos me conhecem, sou respeitado na sociedade, pago meus impostos, nunca fui preso, você não precisa me salvar não. Não tenho nem do que ser salvo. Mas o Senhor Jesus já tinha explicado para ele: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você não vai poder resistir à força da graça, que agora vai espremer você. E Paulo, ele confrontado com o fato de que o Senhor Jesus é o Salvador dos pecados, Ele nos salva dos nossos pecados, Ele realmente muda o interior, aquela parte nossa que ninguém pode ver, só nós mesmos e Deus. Então o Senhor Jesus diz a ele: mas levanta-te, versículo 16, firma-te sobre os teus pés, porque por isso eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais ainda vou te aparecer, para te ensinar. Paulo, ele não ficou preocupado: mas Senhor, eu não tenho direito à escolha? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Você pode até tentar resistir, quanto mais você resistir, mais o aguilhão vai te espetar. Eu quero pedir aos irmãos que abrem Atos 9, versículo 6. Atos capítulo 9, versículo 6. Só para a gente ver alguns detalhes aí. Saulo, Saulo. Atos 9, 6. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão
o que te convém fazer. Talvez Saulo falasse: Senhor, mas já que a gente está conversando aqui no tete a tete, não dá para o Senhor mesmo me falar o que eu tenho que fazer? Porque se eu for lá na cidade, aí eu vou ter que esperar. Não. Entra na cidade e eu vou enviar um pregador, um ministro do Evangelho, e você vai ouvir dele, sentadinho. Mas eu sou fariseu, eu sou uma pessoa importante, eu não vou ficar ali sentado. Vai sim. Vai ficar sentadinho, bonitinho no banco, e vai ouvir o ministro do Evangelho. Se você quer conhecer a Escritura, porque é muito fácil, eu não vou lá não, lá tem um pastor que eu não vou muito com a cara dele, eu não gosto, aquele lugar ali, se reúne um monte de gente tola. Não vai ouvir a orientação do Senhor, se não estiver debaixo da autoridade de um ministro do Evangelho. Mas aquele ministro, eu conheço a história dele. Se submete, porque o Senhor Jesus, Ele colocou um modus operandi na igreja, e esse é o modus operandi. Vai lá na cidade, entra na igreja e deixa o ministro falar a palavra de Deus para você. Ele vai te dizer o que te convém fazer. Versículo 7. Os companheiros de Paulo, os seus companheiros de viagem, pararam emudecidos. Eles ouviram a voz. Não vendo, contudo, ninguém. E esses companheiros de Paulo, quantos daqueles companheiros de Paulo se converteram? Paulo, a gente sabe que se converteu, não sabemos? Sabemos. E os companheiros de Paulo? Quantos que se converteram? Aqueles soldados que iam com ele lá para matar os crentes. Quantos que se converteram? Os irmãos sabem? Já pesquisaram aí na Bíblia? Quantos daqueles companheiros de Paulo se converteram? Vamos ver então Atos capítulo 22, verso 9. Eles viram a luz, eles ouviram a voz, vinte e dois, 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Todos eles eram fariseus, provavelmente eles sabiam hebraico, estavam entendendo, mas não estavam compreendendo. Existe na Bíblia, irmãos, o que a gente chama de chamada eficaz. Quando a palavra de Deus é pregada, quando o Senhor Jesus fala, às vezes é um grupo grande de pessoas, mas há alguém que ouve assim: Saulo, Saulo. E Saulo então, ele ouve e ele entende, e ele é transformado. Mas outros, irmãos, eles ouvem a voz, mas ela não é pessoal. Ela é apenas um barulho. Esses, infelizmente, se levantam, montam de novo no cavalo e vão embora, porque a palavra não vai ter um poder transformador sobre ele. Por isso nós devemos vigiar constantemente, para saber qual é o efeito que a palavra de Deus tem sobre os nossos corações. Atos capítulo 9, voltando, irmãos, versículo 8. Desculpe, antes disso, deixa Atos 9 aberto e abre lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 2. Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Muita gente ouviu as boas novas. Muita gente ouviu a palavra, o barulho, o ruído.
como se deu também com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Não foi Saulo, Saulo, não foi pessoal, não foi direto ao coração, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A fé é um dom de Deus, não foi acompanhada por uma ministração eficaz do Espírito Santo. Por isso nós devemos sempre clamar ao Senhor, que o Espírito dele torne a palavra pessoal e eficaz aos nossos corações. Amém, irmãos? Atos, voltando então para o capítulo 9. Infelizmente, dos companheiros de Paulo, todos viram um milagre, todos viram a luz, todos ouviram o barulho, ouviram a voz. Somente Saulo teve a aplicação pessoal dessa palavra e veio a conversão. Os outros não. Por quê? Você pode guardar essa pergunta quando chegar no céu e perguntar. Aqui a Bíblia não responde, então nem muito menos eu, né, irmãos? Só sei que o único foi Paulo. E eu espero que para cada um de nós aqui a palavra seja eficaz e nos leve à conversão, para poder chegar no céu. Atos capítulo 9, versículos de 8 a 9. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem nada bebeu. 3 dias de trevas. Isso lembra alguma coisa aos irmãos? 3 dias de trevas. Vamos abrir Marcos capítulo 15. A gente vai estar sempre voltando aí em Atos, tá, irmãos? Mas vamos ver como é que foram esses 3 dias de profundas trevas na vida de Saulo. Ele ouviu a voz do Senhor, ele teve revelação do Senhor, e agora estava cego. Parece que foi uma bênção reversa, né? A maioria das pessoas, quando fala, eu tive uma experiência com Deus, Deus me deu isso, me deu aquilo. Paulo era o contrário, eu tive uma experiência com Jesus, ele me tirou. Ele não deu, ele tirou. Eu enxergava bem, agora estou cego. Marcos capítulo 15, versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas, escuridão completa, sobre toda a terra, até a hora 9. 3 horas de trevas sobre a terra, as 3 horas mais escuras de toda a história da humanidade. Mateus capítulo 25. Os irmãos sabem por que houve essas trevas, né? Quando o Filho de Deus estava expirando na cruz do Calvário, e por 3 dias, a Bíblia diz que ele esteve no abismo. Mateus capítulo 25. É só para deixar bem claro, irmãos, que não tem coincidência na Bíblia, nem na história dos filhos de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 30. Uma outra situação em que as trevas aparecem. Mateus 25, 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Trevas, um lugar de escuridão e sofrimento, para os servos ruins, para os servos que não dão atenção à voz do Mestre. E Saulo, o Senhor Jesus enfrentou essas trevas, quando foi levado à cruz, em nosso lugar. Ele, logicamente, essas trevas não eram para ele, mas ele entrou ali, em nosso lugar. E o apóstolo Paulo, que achava que por ser religioso, ele não precisava de um Salvador,
foi dado a ele a oportunidade de 3 dias de trevas. Ele que era autônomo, ele que era dono do seu próprio nariz, ele que era alguém que tomava as decisões, ele estava acostumado a tomar decisões. Eu faço isso, eu aconteço, ninguém vem querer me dar pitaco aqui, eu sou dono da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou para onde eu quero, eu tenho livre-arbítrio, eu me mando. Primeiro contato com o Senhor Jesus, trevas. Imagina um cego no meio do deserto. Para que lado que ele ia, né? Pegaram ele pela mão como se fosse um bebezinho, levaram até a cidade, e como os outros não entenderam nada acerca daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo, foram todos embora e largaram ele lá. Por sorte, ou por graça e misericórdia de Deus, havia ali algum fariseu que teve misericórdia dele e deu abrigo para ele, porque agora ele estava cego, perdido, desorientado, em profundo conflito interior, porque pela primeira vez ele descobriu que aquelas pessoas que ele tinha matado eram justamente os santos que o Senhor Jesus ama, aquelas pessoas que ele tinha perseguido, aquelas pessoas que ele tinha confrontado, eram os verdadeiros filhos de Deus. Você pode imaginar, irmãos, que peso desesperador de consciência. E agora ele cego, olhando para o próprio coração e lembrando do ódio que ele tinha dos crentes, justamente daqueles que o Senhor Jesus ama. Que profundo desespero, 3 dias de trevas. Eu não sei se os irmãos já enfrentaram 2, 3, 5 dias de trevas. Mas os dias de trevas, em que nós sondamos o nosso próprio coração diante de Deus, são os dias que marcam a verdadeira conversão. Ninguém, irmãos, verdadeiramente tem um encontro com o Senhor Jesus sem confrontar pecado, sem confrontar o inferno em chamas que habita no próprio coração. E o apóstolo Paulo, diante desse pensamento, dessa situação, ele vai orar. E ele faz um jejum ali de água e de comida, versículo 9, durante 3 dias. Atos, capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um ministro do evangelho, um pastor, um homem de Deus, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor Jesus numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Está pronto, Ananias? Estou. Então vai lá falar com o Paulo. Deus me livre, não vou não, Senhor. Ele vem aqui para matar os crentes. Vai que ele seja um agente secreto fingindo que se converteu, aí ele vai descobrir meu endereço, vai descobrir onde que moram meus filhos, minha família. Não vou não. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita. Está aí, endereço, bairro, número da casa. É impressionante que o Senhor Jesus, irmãos, ele conhece, né? E na casa de Judas, não é o Judas traidor, tá, irmãos? É que aqui Judas era um nome comum, haviam vários Judas, né? Era um nome comum, como hoje tem tantos nomes comuns, né? Vai lá na casa do Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, né? Saulo de Tarso, porque a cidade de onde ele vinha, onde ele nasceu, era Tarso. Pois ele está orando. É interessante, irmãos, que Saulo, por ser fariseu, ele passou a vida inteira orando. Os fariseus, eles tinham rituais de oração, no mínimo 3 vezes ao dia. E muitas vezes eles oravam em praça pública para as pessoas poderem verem que eles estavam orando. Porque era uma questão de status também. Nossa, aquele é um santo, hein? Aquele ora mesmo. E Saulo, como todo bom judeu fariseu, ele orava muito. Mas ele passou a vida inteira orando sem orar. E agora ele está orando de verdade.
Agora a oração dele está sendo respondida. Ouvida sempre foi, porque Deus sabe tudo e vê tudo, mas respondida é outra situação. Paulo está orando. Eu sei exatamente o endereço dele. Vai lá na rua que se chama direita. O Senhor Jesus nunca perde a sua ovelha. Uma vez, falaram, irmão Silvio, será que o crente perde a salvação? Depende de quem te salvou. Se você se salvou por uma decisão que você tomou, você pode desdecidir e perder. É você que se salvou, né? Agora, se for o Senhor Jesus que te salvou, você pode até ainda não saber. Mas um dia Ele vai te derrubar do cavalo. Vai te deixar cego. E vai te fazer orar. Arrependido. E aí você nem vai poder se gabar disso, porque foi Ele que te salvou. Vai lá. Porque eu dei uma visão a ele. Versículo 12. Ele está orando. Pela primeira vez na vida dele, ele está orando de verdade. Ele está orando de verdade porque ele está em trevas. E pela primeira vez ele descobriu que ele é um pecador. Mas ele não é pecador pelo externo, pelo que as pessoas veem, porque todo mundo achava que ele era bonzinho. Ele é pecador porque pela primeira vez ele foi confrontado com o coração, com a lascívia, com os desejos, com a cobiça, com o orgulho, com a vaidade, com o desejo de concorrer com o outro. Pela primeira vez ele foi confrontado com o próprio coração. E ele teve que ficar cego, porque enquanto ele ficava olhando aí para o mundo, para as coisas do mundo, ele não conseguia olhar para o próprio coração. Mas agora cego, ele olha para o próprio coração. Agora ele está orando de verdade, arrependido. Agora ele foi tocado pelo Senhor Jesus, ele ouviu a palavra eficaz do Senhor e o Espírito Santo ministrou o coração dele. E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ele não vai recuperar a vista enquanto você não for lá orar por ele. Porque eu preciso ensinar Saulo que o Senhor Jesus, ele trabalha através da igreja. Ele não trabalha sem a igreja. Ele trabalha através da igreja. Ah, eu gosto de Jesus, mas eu não quero estar vinculado à igreja. Você nunca vai conhecer o verdadeiro Jesus. Você conhece um ídolo que você inventou. Mas o verdadeiro Senhor Jesus trabalha através da igreja. Ah, mas a igreja tem defeito? Claro que tem. Onde que não tem ser humano que não tem defeito? Mas ele diz, eu vou ensinar Saulo a ter respeito pela igreja. Ele só vai voltar a enxergar quando um crente for lá orar por ele. E vai ser você, Ananias. E ele viu numa visão um crente chegar lá e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu, Senhor, esse homem é famoso, e de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos? Ele não merece ser salvo. Eu nem quero orar por ele. Versículo 14. E aqui para Damasco, ele trouxe autorização dos principais daí da religião, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido. Eu escolhi, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É interessante que às vezes eu vejo os testemunhos, né? Aparece na televisão, as pessoas falam, você agora aceitou Jesus. Aceitei. Por quê? Eu aceitei porque eu ganhei casa, emprego novo, saúde. Paulo é tudo o contrário, né, irmãos? Ele aceita o Senhor Jesus e perde tudo, fica cego. E aí o Senhor Jesus diz assim, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que se ele estivesse hoje na televisão dando testemunho, esvaziava a igreja, né? Quem que ia querer? Você ganhou o quê, Paulo, quando você aceitou Jesus? Perdi. Mas eu ganhei a paz e o perdão dos meus pecados. Isso vale mais que tudo. Amém, irmãos? Interessante aqui
Em Atos, ainda, uma coisa interessante, vamos continuar a conversão dele aqui. Versículo 17. Então Ananias obedeceu. Ele foi, e entrando na casa, que ele já sabia, porque o Senhor Jesus já tinha passado para ele certinho o endereço, né, tudo. Ele chegou e impôs sobre o apóstolo Paulo, ele impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. É interessante, Paulo deve ter tomado um susto, né? Saulo, irmão? Como assim, irmão? O apóstolo Paulo estava ali para prender os crentes, para maltratar. E agora Ananias, ao invés de falar: você veio aqui para prender a gente, né, seu malandro? Veio aqui para prender, para judiar, mas aí eu, por misericórdia, vou orar para você. Não. Ananias, meu irmão. Porque esse Paulo já não era o mesmo Saulo, já era outra pessoa. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus que mudou a natureza dele, mudou o coração dele, que a Bíblia chama de novo nascimento. Então aquele velho homem que Ananias tinha medo, já não existe mais. E as pessoas da igreja não precisavam mais ter raiva de Paulo, fugir de Paulo, ou tentar apedrejar Paulo. Não, Saulo, irmão, agora você é dos nossos. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus em pessoa, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Algo, a maior dádiva, o selo do Espírito sobre o crente. Imediatamente. Então não foi nada aos poucos. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. O interessante, irmãos, que as escamas caindo dos olhos dele, e ele tornou a ver, mas ele já não via como antes. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Só o Espírito Santo pode nos revelar as profundezas das coisas de Deus. Agora Paulo tinha uma visão espiritual. Agora ele via com os olhos da fé. Agora o Espírito Santo estava sobre ele. Levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os novos amigos. Ele tinha novos amigos com os discípulos. Aqueles que ele odiava, perseguia e matava. Agora eram os amigos dele. É interessante, irmãos, eu não sei se é assim com vocês, mas há rodas em que eu não me sinto à vontade. Existem situações de pessoas que eu não tenho muito assunto. Eu quero logo sair correndo dali. É muito provável que Paulo, ele se sentiria muito mal no meio dos discípulos, até porque ele perseguia, e os discípulos tinham medo dele. Mas de alguma forma agora ele tem assunto, ele tem comunhão, ele tem prazer naquelas pessoas tão simples, que tinham quase nada para oferecer para ele. Eu queria que os irmãos olhassem em Atos, no capítulo 22, o batismo de Paulo. Atos 22, 14. Vou começar pelo 13.
Atos 22, 13. Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Volte a ver. Aqui é Paulo contando aquela experiência dele muitos anos depois. Ele começa a lembrar e contar aquela experiência de conversão. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Ele viu ali Ananias bem na frente dele. Ele estava lembrando, irmãos, daquele momento em que ele voltou a enxergar e a primeira pessoa que ele viu foi ali Ananias, aquele irmão. Versículo 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Você conhece a vontade de Deus, irmãos? Isso é importante. É importante. Alguns dizem que é muito injusto que Deus é que tenha escolhido Paulo para conhecer a vontade dele. Outros dizem que é injusto que Deus escolhe um, não escolhe outro. Eu também não sei como é que vai ser isso. No céu a gente pergunta. Mas o que a Bíblia diz é que há um privilégio aqui. E do meu ponto de vista, eu acho que isso é algo que nós precisamos buscar intensamente. Conhecer a vontade do Senhor. Saber que individualmente Deus sabe se você está na rua chamada direita, se você está na rua chamada 15, 14, 13, 7. Ele sabe a sua rua, sabe o seu endereço. E Ele tem algo individual e pessoal para você. Porque Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, Ele sabe o dia do seu nascimento. E um dia você e eu vamos acertar contas com Ele. Ele é o Senhor do universo. Ele vai voltar. Porque tudo que Ele falou que ia acontecer, aconteceu e está acontecendo. Ele vai voltar. E nós precisamos de uma mensagem pessoal, de um encontro pessoal. O Deus de nossos pais, de antemão, antes do universo ser formado, antes que qualquer coisa existisse, antes mesmo que houvesse pecado ou anjos, Ele já te conhecia. E você não é mais um número nos bilhões de seres humanos. Você é um indivíduo. Ele sabe o seu endereço. E de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo, o encontro com o justo, com o Senhor Jesus, e ouvires uma voz de sua própria boca. Ouvir a voz da própria boca do justo, do Senhor Jesus, irmãos, é algo que não se pode descrever. Eu não sei se você já teve essa experiência ou não. Deus sabe, você sabe. Mas busque. Deus não é um Deus genérico. Ele não é uma aura. Ele não é o cara lá de cima. Ele não é uma entidade. Ele é o Senhor absoluto de todo o universo. E a verdadeira oração, ela começa com Pai Nosso. Irmãos, Pai é um. Pai é íntimo. Então ele diz a Paulo, não é acidente, é que antes que houvesse o universo, ele já tinha um plano para você. Versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. E pode ser aqui em Corumbá, que nós vamos testemunhar do Senhor Jesus. Das coisas que tem visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Irmão, por que te demoras? Se você está demorando, para com isso. Amanhã pode ser tarde. Levanta-te. Recebe o batismo. Lava os teus pecados. Ah, irmão, assim, mas eu acho que eu não tenho pecado, porque eu conheço um fulano lá que tem mais pecado. É você e Deus. Esquece o fulano. Lava os teus pecados. Não, irmão, mas as pessoas não estão sabendo o que eu faço lá na minha intimidade, no meu quarto, na internet. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Ninguém sabe o quanto de orgulho, de cobiça eu tenho guardado no meu coração. Ninguém vê o meu coração. Só eu sei quanto de inveja eu tenho. E Deus. Lava os teus pecados. Isso é possível. O novo nascimento faz isso. O batismo simboliza isso. Quando
mete aquele cara lá na água, enterra ele ali, mata aquela velha natureza, Deus está vendo. Isso é um símbolo, mas é um símbolo que tem importância espiritual. Deus está vendo, simboliza morte para si mesmo, para os pecados, para aquilo que nós sempre consideramos importante e amamos nesse mundo. Lava os teus pecados, invoca hoje o nome dele. Amém, irmãos? Hoje é o dia. Vamos ficar em pé então, irmãos, agradecer ao nosso Deus por esse momento. E pela possibilidade de hoje, irmãos, ouvirmos a voz do Senhor, buscarmos a Deus, estarmos inscritos no hall de membro de uma igreja física, porque a igreja, na verdade, ela não é física, ela é espiritual. A igreja é o hall de membros que estão arrolados no livro de Deus no céu, mas perante os homens, nós temos que ter aqui na terra uma congregação de justos, um hall de membros. Nossos nomes precisam estar escritos junto com os outros irmãos, os outros discípulos. Então, aquele que desejar no seu coração ter um vínculo com a igreja, depois do culto pode nos procurar, né? Temos irmãos aqui que vão te ajudar. Se quiser ter estudos bíblicos, nós temos vários estudos bíblicos, nós podemos estar ajudando os irmãos como ministros, assim como fez Ananias com Paulo. Claro que Ananias é superior, né? Nós não chegamos aos pés dele, mas nós podemos ajudar os irmãos a conhecer a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Essa é a função primária, né, que o Senhor Jesus dá ao discipulador, aos filhos de Deus, que dão testemunho do Senhor. Amém, irmãos? Vamos baixar nossas cabeças, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecê-lo. Senhor nosso Deus, santo, justo e bendito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, muito obrigado por esta noite, Senhor, por cada irmão aqui presente, pelos nossos irmãos, os teus filhos amados, os teus discípulos que o Senhor trouxe aqui, por aqueles irmãos, Senhor Deus, que nos visitam. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, imploramos a ti, que o teu Espírito, Senhor Deus, fale individualmente, pessoalmente a cada um, que cada um de nós aqui esta noite possamos ouvir a tua voz, e que caiam as escamas dos nossos olhos para vermos a tua glória, o esplendor da tua beleza, da tua santidade, da tua misericórdia, que nós possamos lavar os nossos pecados nas águas batismais, que nós possamos, Senhor Deus, ter um compromisso profundo e estreito contigo. Peço a ti em nome do Senhor Jesus por cada irmão aqui presente, Senhor, que ele saia daqui refletindo sobre a necessidade de te conhecer, de fazer a tua vontade, de ter comunhão com os irmãos, estar arrolado no rol de membros da igreja, da tua santa igreja sobre a terra. É o que nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o nome santo do Senhor Jesus. Amém.